Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 7. Estudiosos, eruditos acreditam que Paulo escreveu 4 cartas à igreja, a esta igreja. Eu não sei exatamente até onde isso é de fato verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, dá margem a esse pensamento. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 7, que vai dizer: E para que me não exaltasse demais, atente para essa expressão, demais, pela excelência das revelações, as revelações são excelentes, e tão excelentes como elas são, elas se trazem uma certa exaltação. Isso é inegável e isso é inevitável. Agora Paulo está dizendo que essas exaltações, elas podem sim serem contidas. Elas não precisam serem demasiadas. Elas não precisam ser além do que convém. Então, para que não me exaltasse demais, disse ele, foi-me dado. Olha que interessante isso. Foi-me dado um espinho na carne. Quando ele diz foi-me dado, ele usa um pronome pessoal. Isso me faz entender que, de fato, essas revelações foram dadas a ele, assim como um espinho na carne foi dado a ele. Então, quem quer ter muitas revelações, tome cuidado. Pode ser que o espinho na carne esteja a caminho. Quem quer ter muitas revelações, tome cuidado. Por quê? Porque isso não vem para te exaltar demais. Quem quer ter muitas revelações, tome cuidado. Porque no início desse capítulo, Paulo diz que viu coisas inefáveis, que não é lícito contar aos homens. Então cuidado a quem você está contando. Cuidado, faça a leitura correta. Cuidado, tenha o discernimento necessário, porque ele diz que não é lícito contar aos homens. Tome cuidado ainda, porque ele diz: conheço um homem que há 14 anos, não foi a semana passada, mas há 14 anos teve uma revelação, e ele não quis dizer que esse homem tratava-se deste. Embora aqui nós o entendemos, ou nós entendemos por esse texto, que foi ele que teve essas revelações. E é interessante que ele atribui a ele as revelações quando ele vai falar do espinho na carne, não quando ele vai falar das revelações. Olha que interessante. E ainda é interessante porque ele diz o seguinte: foi-me dado um espinho. Não diz o espinho, diz um espinho. Então o artigo é indefinido. Se Paulo dissesse que foi-me dado o espinho e dissesse qual espinho que lhe fora dado, logo nós poderíamos nos identificar com o apóstolo se nós sofrêssemos do mesmo mal. Se nos fosse dado essa mesma dificuldade, esse mesmo espinho, né? Você imagina a cena, né? Um espinho na carne. Então observe que interessante. Por quê? Porque a Bíblia não glorifica a Deus apenas no que revela. A Bíblia glorifica a Deus também no que oculta. Se a Bíblia dissesse que o espinho na carne de Paulo fosse o problema visual, todos os nossos irmãos que têm um problema oftalmológico, que precisa usar óculos, apontariam, principalmente nós que somos muito criativos, né? Nós brasileiros que damos asas à imaginação, nós diríamos que aqui está a prova do espinho na carne que dizia Paulo. Mas Paulo não disse que é um problema oftalmológico. Na verdade, Paulo não disse qual é esse espinho na carne. Mas fato é, nós podemos nos identificar com Paulo quando? Quando esse espinho na carne é resultado não de uma imprudência, não de uma incompetência, mas quando esse espinho na carne é fruto de uma revelação e de um propósito. Quando foi-me dado, eu não adquiri, eu não comprei, eu não quis, mas veio. Parece presente de grego. Foi-me dado. Então todo irmão que tem alguma dificuldade, ele pode até se identificar com Paulo. Então eu não preciso saber qual é o espinho na carne de Paulo. O que eu preciso saber foi o que Deus lhe disse. E o que Deus lhe disse? A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. Então receba isso em nome de Jesus. Eu não sei se você tem espinho na carne, eu não sei se o teu sofrimento é digno dessa classificação, mas se o for, não importa saber o teu espinho na carne. O que me importa é te dizer que a graça de Deus é o bastante e que a graça de Deus é o suficiente para que você suporte.
E daí isso pode te alegrar. Ô glória, a graça de Deus é bastante para me suportar. Bom, se a graça de Deus é o bastante para te suportar, então Ele não vai tirar, porque tu vai ter que suportar. Aleluia. Cuidado, pode ser que a graça de Deus não venha para tirar, mas venha para te capacitar para suportar. E é isso que o texto vai dizer. Aí ele vai continuar dizendo assim, ó, verso 8. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 8. Acerca da qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Então Paulo não é masoquista. Paulo não tem prazer no sofrimento. Paulo roga ao Senhor. Isso é lindo. Paulo não dá ordem, pelo amor de Deus. Tem gente que está determinando. Paulo não é dado ao determinismo. Ele não determina nada. Ele pede, ele roga ao Senhor para que o afastasse. E olha o que Deus diz. Verso 9. Ele me disse, a minha graça te basta. E aqui está o ponto central pelo qual eu gravei esse vídeo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou na fraqueza. Seria uma tradução talvez mais apropriada. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, olha que interessante. Inúmeras vezes. Isso é terrível. Eu ouvi alguém, eu não sei de onde que alguém tirou essa ideia. Eu ouvi alguém pregar, mas eu já tenho ouvido isso várias vezes. Alguém dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e associa essa fraqueza com o seu pecado. Não é o que Paulo está dizendo. Não é o poder de Deus que se aperfeiçoa no meu pecado. O meu pecado não traz aperfeiçoamento. Pelo amor de Deus. Gente, o que Paulo está dizendo é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, não no pecado. É diferente. Não confunda. Fraqueza me aproxima de Deus. A minha fraqueza me aproxima de Deus. E esse poder de Deus vai se aperfeiçoando em mim, na minha fraqueza. Vai me fortalecendo, e daí eu posso dizer, tudo posso não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Então a minha fraqueza me fez orar 1, 2, 3 vezes. A minha fraqueza não permitiu que eu me ensoberbecesse. A minha fraqueza não me permitiu que eu deixasse de admitir que sou fraco, que eu deixasse de admitir que sou pó, apesar das mais excelsas, excelentes revelações. A minha fraqueza vive lembrando a minha memória que eu sou dependente de Deus e que eu preciso rogar a Ele a despeito de toda e qualquer revelação que me fora dada. Então a minha fraqueza me aproxima de Deus. Agora o meu pecado não. Deus não precisa do meu pecado. Porque essa é a ideia que se tem. Na verdade, alguém estoura a bolha da graça. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar, e vou chamar isso de fraqueza. E quando eu pecar com um sobrenome, com um apelido de fraqueza, então o poder de Deus, a graça de Deus virá sobre mim. Eu serei cheio de graça e cheio de poder. Ô irmão, pelo amor de Deus, Paulo não está dizendo isso. Não confunda aqui fraqueza com pecado. Ele não diz que o poder de Deus se aperfeiçoa no meu pecado. O meu pecado não aperfeiçoa. O meu pecado desaperfeiçoa. Ele não afeiçoa. O meu pecado, meu irmão, não qualifica. O meu pecado não me aproxima, me distancia. O meu pecado não me faz melhor, me faz pior. O meu pecado não tem nada para me ensinar. A minha fraqueza, sim. A minha fraqueza me aproxima de Deus porque Ele é forte e eu sou fraco. A minha fraqueza permite que o seu poder se aperfeiçoe em mim, porque mesmo sendo fraco eu ainda subsisto, eu ainda resisto pelo poder de Deus. E como é que um cara fraco como eu consegue suportar? Porque na fraqueza, na minha fraqueza, o poder de Deus vem me fortalecendo, me dando suporte, capacitação para suportar a despeito, apesar de mim mesmo. Agora o pecado não dá margem para nada disso. O pecado é terrível.